que anseia pela volta do nosso Senhor, amém? A igreja que precisa estar preparada para a volta dele, amém? Se você é essa igreja, se você deseja, se você anseia pela volta dele, você quer estar preparado, alinhado, para que nós sejamos arrebatados como noiva, essa palavra, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus quer falar aos nossos corações, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, Senhor, porque temos a plena certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, papai, e chegou o momento de sermos abençoados, ministrados através da tua palavra, a tua palavra que é a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma, papai. Prepara os nossos corações essa manhã, Senhor, porque como nós cantamos, nós desejamos, papai, esperamos pela sua volta, mas que possamos ser a cada dia, em tempo e fora de tempo, e estarmos preparados para sermos essa igreja que será arrebatada, papai. Sermos, papai, a noiva prudente que anseia, que aguarda, que espera pelo noivo, papai. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações essa manhã, papai. No nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, e nos abençoe muito através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Bem, convido você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Livro de sabedoria do profeta rei Salomão. Provérbios número 14, verso número 12. Amém? Todos encontraram? Livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Amém? Pai, essa é a tua palavra e eu peço que o Senhor fale conosco, papai, em nome de Jesus, e que eu possa ser um canal nessa manhã, que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, para ministrar a tua igreja, papai, em nome de Jesus. Tudo que é contra nós repreendemos, todo mal, todo pensamento que não provém do Senhor, todo sentimento que não provém do alto, nós repreendemos e pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para nos constranger, nos envolver com a tua palavra, Senhor, quebrantar os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. Semana passada eu não pude estar aqui, fui para Randa, né? São 2 semanas que a gente fica sem ver a igreja, são 15 dias e a gente sente falta, né? Acaba o culto, a gente vai lá, termina e vem correndo para cá, só que aí a grande maioria já vai embora, né? Mas o amor, né, sempre presente, a vontade de estar com a igreja, com os irmãos, é muito grande, né? E hoje é uma alegria muito grande, né? Respostas de orações, nós temos conosco aqui os tão desejados e orados, né? Não sei que mistério, Deus vai começar a desenrolar o mistério, né? Era para vir, não veio, não veio, saiu, visto, não sai, mas graças a Deus chegaram essa semana, né? Estão aqui, sejam bem-vindos, né? Felipe e Pamela, ou para os íntimos, Norinha, ou para quem é da família, né? Eu pedi para o Anderson mandar um nome, né? De quem se lembrar. Eu fiquei feliz de ver lá Felipe Nossi Araújo. Eu falei, uau, outro Nossi nessa nação, e crente. Eu falei, glória a Deus, né? Eles são parentes, é o mesmo sobrenome que o meu, né? Então foi assim que a gente se encontrou também, né? Ah, mas é Nossi, o pastor é Nossi, isso. Né? Então são as jesuicidências da vida, né? E é muito gostoso, né? E o meu desejo é que a nossa família, a sua família, a minha família, todos eles venham conhecer o Senhor, para que nós possamos ter essa alegria, para que nós possamos ter a mesma conversa, amém? E eu queria também agradecer a todos que têm se empenhado esse mês, né? Esse mês tem sido, glória a Deus, né? Tem sido uma maratona, mas uma maratona de bênção, né? Tivemos a Conferência Jovem, tivemos a Rede de Casais, ontem tivemos aqui o Projeto Pão da Vida, foi muito gostoso, né? E glória a Deus pela vida de cada um que tem servido, tem se esforçado, e semana que vem, para fechar com chave de ouro, teremos a festa da comunidade, né? Eu e a pastora falamos, a hora que cerrar, todo mundo comeu bem, tiver servido, né? E a gente relaxa, né? Glória a Deus. Nós devemos trabalhar enquanto é dia, né? Eu sigo o exemplo do meu pai.
O que eu vejo meu pai fazer, a gente vai fazer. Então, se ele está indo, a gente vai. Se a nuvem para, a gente descansa, a gente confia em Deus. Mas se a nuvem está caminhando, nós vamos caminhar. Não, você que estava passando cola para mim, Lincão, você fez assim. Amém? É uma palavra que eu creio que todo mundo já escutou essa palavra. Amém? Como nós cantamos hoje, todos nós ansiamos a volta de Cristo. Amém? Quando nós cantamos que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, não porque eles adoraram a Deus, amaram a Deus e creram a Deus. Como a gente cantou, todo joelho dobrará, toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada. Por quê? Porque todo joelho vai se dobrar e vai ter que confessar, uau, ele era o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Ele é o único e verdadeiro Salvador. É por causa disso que a Bíblia fala. Quando toda língua confessará e todo joelho se dobrará, não é porque eles estão adorando ao Senhor igual nós estamos aqui, não. É porque eles vão ter que se render à verdade. Só que já será tarde demais. Isso é a realidade. E por causa disso, o mau cuidado de um pastor é conduzir a ovelha, É você pegar e levar ela a pastos verdejantes, águas frescas, cristalinas, para que elas tenham vida, para que elas possam estar de acordo com o que Deus quer. Jesus não vai vir buscar uma igreja largada, amém? Uma igreja de qualquer jeito, vai buscar uma igreja que é santa, que é pura, que é imaculada, uma igreja que se afasta do pecado. Não é uma igreja que é perfeita, mas uma igreja que caminha para a perfeição, para ser mais parecida com o Senhor. Não uma igreja que não precisa de mais nada, não, uma igreja que está em constante construção, está em constante evolução, seguindo os mandamentos do Senhor, porque Ele falou que aquele que começou a boa obra vai ser fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia do noivo vir buscar a noiva, tem coisas para nós nos alinharmos, tem coisa para nós nos ajeitarmos. Então, não é simplesmente eu vim para a igreja, me converti e não preciso mudar, não. Jesus nos ama como nós somos, nos aceita como nós nos achegamos a Ele, mas temos que ser parecidos com Ele. E para isso, nós temos que matar a carne. Não é matar um boi e fazer um churrascado, isso é fácil, tadinho. Mas é matar a nossa carne. E matar a nossa carne tem a ver matar o nosso orgulho. Matar o nosso orgulho tem a ver com matar a nossa justiça. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa justiça. Não é assim, alguém pisa no teu calo. Você não fala, não se recita salmos, você não canta, aleluia, você vem a ira e você... Não, porque tem gente perto, eu vou me controlar. Ou não, o Espírito Santo está... E a gente é uma luta constante. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que lutar com a carne e matá-la todo dia. E não é tão simples. Mas quando nós entendemos que a Bíblia fala de vida e de morte, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, nós devemos seguir um caminho, Ele já deu uma direção. Não são escolhas opcionais, Ele vai fazer isso, não, Ele já deu uma direção, Ele já deu um caminho. Quando nós andamos por esse caminho, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos vida. Não é assim que Gálatas fala? Os que são guiados pelo Espírito geram vida, semeiam vida e vão colher vida. Mas os que semeiam andam na carne e vão colher morte. E não é isso que Deus tem para os seus filhos. Pastor, mas eu vou morrer. Tá, mas Ele não está falando de morte no fim da vida. Todo mundo, isso é a vida. A vida é o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos. Pode ser curto para uns, mais longos para outros, mas isso é a vida, é esse espaço de tempo, do nascimento à morte. Mas quando o livro de Provérbios está falando, não está falando de morrer no fim, quando você estiver velhinho, não. Ele está falando que tem caminhos para o homem que fala, uau, isso aqui é legal, isso aqui é certo, mas só no final. E esse que é o problema. Muitas das vezes é tarde, muitas das vezes as pessoas tomam decisões, escolhas que não tem como voltar atrás. E Deus não quer que tomemos decisões que sejam tardes. Por isso Ele colocou essa palavra no meu coração, para que nós possamos alinhar a nossa vida com a palavra dEle. Para que nós possamos alinhar os nossos desejos, pensamentos e escolhas com a vontade dEle. Não é tão simples, por quê? Porque isso tem a ver com renúncia. Isso tem a ver com morrer, isso tem a ver com você abrir mão da razão, e não é tão simples isso, porque isso envolve o nosso orgulho, Eu gosto das mulheres, no outro dia eu vi lá uma frase acho que foi a Dani que postou, a mulherada vai e compartilha, o marido, como é que é? Divide as coisas, como é que é? É um negócio assim de estar certo, e o marido está 100% certo todas as vezes, 99, 99,
mas aí a Bíblia fala que tem uma auxiliadora, então se está todo mundo no mesmo barco, né? Alguém auxiliou errado, né? É um time. Você decide certo, a sua casa é abençoada, a sua esposa é abençoada, seus filhos são abençoados. Você auxilia errado, as consequências vêm. Então, por isso, quanto melhor diálogo tiver, transparência tiver, amor tiver, para esse time, essa equipe, mais êxito nós teremos na nossa vida. Quando Jesus fala para que Ele vem nos dar vida, tem algum morto aqui, tem algum zumbi? Nós não estamos falando com zumbi, está todo mundo vivinho da Silva aqui, amém? Mas quando Ele fala para ser vida, veio da vida e vida em abundância, são em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas que estão com a vida financeira mortas? Precisa chamar, vem, Lácio, vem. Quantas pessoas que estão com a esperança mortas? Eu estava falando semana passada, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. A gente espera para frente. Esperança não tem a ver com o passado. Você não espera o trem que passou, você espera o trem que vai vir. Nós devemos ansiar pela volta do Senhor, mas é fácil anular e falar, não tem mais jeito, não tem mais volta. Nós precisamos ter esperanças sempre vivas e acesas em nosso coração, amém? Então, quando a palavra de Deus está falando acerca de morte, não é você vai pegar e morrer imediatamente. Prova disso é o que Jesus falou para Adão, lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor fala assim, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto, Adão morreu? Morreu ou não morreu? Não, porque Deus não estava falando de uma morte física, Deus estava falando de uma morte espiritual, Deus estava falando de uma morte de relacionamento, o relacionamento que ele tinha com Deus não seria mais o mesmo, aonde todo dia ele tinha a oportunidade de ter ali a presença de Deus, conversar com Deus ao entardecer, no final do dia, isso ia morrer. Quando Deus estava falando que você comer essa árvore certamente morrerás, o relacionamento dele com a esposa começou a morrer. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. Começou a haver um atrito, e é dessa morte que a Bíblia fala. E muitas das vezes a gente pensa, não, eu vou morrer, pastor. Eu espero que não seja de acidente, não seja de doença, seja uma morte morrida na velhice. Mas não é dessa morte que a Bíblia fala. Porque se nós não entendemos que não é essa morte física, a gente vai estar tranquilo e calmo. Não. Nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque é uma morte das emoções, é uma morte nos sentimentos, é uma morte nos relacionamentos, é tudo isso que afeta. E o pior, é uma morte espiritual, a qual no final não tem mais volta. É uma coisa você pediu errado, você vai lá, você consegue trocar. Outra coisa é você escolher e não ter mais volta. Não sei se você já comprou algo no Amazon que não deu para devolver, e você saiu no prejuízo. Tem gente que às vezes compra, pede lá e vai lá, só está colocando no carrinho, né? Quando vai pedir, pede dobrado. Não é sempre que dá para devolver, e a gente fica bravo, a gente sai no prejuízo. Agora a gente não está falando de algo supérfluo, a gente está falando da sua vida, a gente está falando da sua família, a gente está falando da sua casa, a gente está falando do seu futuro. A Bíblia fala do futuro, ela aponta para o futuro, como nós temos caminhado. Então a morte que Deus estava falando é uma morte que vem aos poucos. Adão simplesmente por causa de uma decisão, independente do que fruto, qual tenha sido o fruto, ele deixou de morar no lugar onde era perfeito para ele, onde Deus tinha criado. Por causa disso, ele perdeu a comunhão com Deus. Por causa disso, seu relacionamento, como eu falei, conjugal foi fragilizado. E quem pagou a conta foram os filhos. Um matou o outro, por causa da inveja, por causa da maldade, que brotou, a partir do momento que eles decidiram escolher o que eles achavam que era melhor. Eles acharam, não tem nada não, Eva tomou, comeu, não morreu Adão. Isso que eu fico indignado, a Bíblia fala que deu a Adão e comeu. Adão, ele falhou no papel dele grandemente, por isso é imputado a ele o pecado, porque ele não fez nenhuma barreira. Imagina, você entra numa loja cara, cheio de cristais com seus filhos, você não, primeiro, que você talvez não entraria lá, e se visse o risco de quebrar alguma coisa, você grita, Adão não fez isso. Em nenhum momento a gente vê Adão falando algo, Adão fica ali quietinho. Boba ela, quer comer, deixa ela. Eu já falei para ela. Ela é teimosa, foi, comeu e deu Adão e morreu. O que aconteceu? Os filhos pagaram.
porque é uma morte que vem aos poucos. Então, quando nós entendemos que Deus fala através de Moisés, lá em Deuteronômio, eu tomo os céus e a terra como testemunha, que te pus a vida e a morte, não estava falando, olha, escolheu, não é igual aquele game, aquela série lá que tem lá, que você brinca, escolhe errado e morre afuzilado, não era esse jogo que Deus estava falando. Deus estava falando, olha, tem um caminho que gera vida, tem um caminho que gera bênção, isso afeta a sua vida e a sua descendência, mas tem um outro caminho que gera morte, tem outro caminho que traz maldição. Era isso que Deus estava falando. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais e atentarmos para isso, a gente vai levando a nossa vida de qualquer jeito. A gente vai levando a nossa vida cristã de qualquer jeito. Ah, ninguém está vendo, Jesus um dia vai voltar, eu amo Ele, Ele ama. Sim, glória a Deus, eu não duvido que ninguém que esteja aqui não ame o Senhor. Mas a nossa vida como tem sido? O nosso testemunho. Quando alguém pisa em você, no seu calo, qual tem sido a sua reação? Quando alguém faz algo que te desagrada, qual tem sido a sua reação? É fácil. Às vezes eu entro no Face, você vai mandar mensagem para os irmãos lá, você nem sabe que Face que é, tem 10 Face. Não sei porquê. Alguma coisa errada tem. Eu tenho o mesmo desde quando eu criei. Eu não preciso bloquear ninguém. A gente é bloqueado às vezes, né? Não sei porquê, mas aí não tem o que fazer. Aí já não está na minha escolha, né? Não está na minha alçada. Mas eu tenho o mesmo Face lá, bonitinho. Eu tenho o mesmo telefone de quando eu me converti, porque eu fiz um yakisoku com Deus. Falei, se meu telefone está em panfleto, estava em revista, se alguém um dia ligar, vai encontrar, e tem sido assim. As pessoas dizem, seu telefone é. Porque eu não preciso. Eu ajo conforme Deus me ensinou. Quando nós entendemos que na vida há uma regra, e é a terceira lei de Newton, para toda ação sempre haverá uma reação, a gente tem que parar e pensar, eu quero ser aquele que age ou eu quero ser aquele que reage? Reagir é mais ou menos como uma bolinha de ping-pong, né? Eu ia até falar para os meninos brincar, colocar manhãs aqui, mas aí vai tomar tempo, hoje é Santa Ceia. Quando nós estamos reagindo, você é a bolinha de ping-pong que é lançada, você não tem escolha. Mas quando você entra na posição de agir, você é raquete. Você dá a direção. Como tem sido a sua vida até hoje? Você tem agido ou você tem reagido? Jesus, a gente vai ver mais para frente, nos ensinou a agirmos. Ele fala, como foi lido no capítulo 6 de Mateus, não andeis ansiosos. Ele está falando para a gente deixar de ter uma reação. Você fica ansioso por quê? Você fica ansioso quando você está feliz, quando está todo mundo de boa? Não, você fica ansioso quando alguma situação adversa começa a aparecer. Vem ansiedade, vem insegurança, vem o desafio, a gente tem medo do desconhecido. Só que ele falou, não reaja, haja. Como? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Ele dá uma direção, faça isso, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Jesus sempre deu uma direção, mas o problema é que a direção vai contra a nossa vontade, na maioria das vezes. Se te derem um tapa, oferece outro lado. Jesus não estava incitando a violência, Jesus estava te ensinando a agir. Quando você faz isso, a reação da outra pessoa, é engraçado, eu fui brincar ali, dei uma cutucada na Mônica, né? Aí a Mônica Degutti, aí ela já ia olhar feio assim, aí eu peguei assim, fiz assim para ela. Aí ela, falei, quebrei suas pernas, né, Mônica? Ela já, porque eu cutuco de um lado e viro do outro, né? Geralmente eu faço isso para zoar as pessoas, brincar. Qual tem sido a nossa reação? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é de morte. O que tem morrido na nossa vida? O que está morto na nossa vida? Mas não tem problema se estiver morto, porque Deus pode ressuscitar. O problema é a gente sair daqui, sabendo que é uma solução em Deus, sabendo que é uma direção em Deus, e nós não colocarmos em prática. Então, nós precisamos entender que há um caminho que leva à morte, mas há um caminho onde há vida, onde há verdade, onde é claro, onde não é segredo, onde não é que você tem que procurar, não, é claro, você pode saber onde você pisa. Jesus falou e declarou em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele já deu uma direção. Você quer andar com clareza, você quer saber como é que as coisas vão ser? Eu sou o caminho, eu sou a verdade,
e eu sou a vida. E Ele mesmo declara que Ele é a luz do mundo. Então não tem problema, não tem dificuldade. Mas o problema é quando nós escolhemos a nossa vontade. E isso está vinculado a fazer e agir na nossa justiça. Eu já preguei sobre isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é perfeita. Então Jesus nos ensinou a agirmos, tá? A terceira lei de Newton, como eu falei, afirma que toda ação vai corresponder a uma reação de igual intensidade. Isso é bíblico. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Paulo fala em Coríntios, com a mesma medida que medir, vão medir você. É a mesma intensidade. Então o que eu fiz? Eu peguei e tive uma ação com ela. A reação dela foi um sorriso. É na mesma intensidade. Ah, pastor, mas eu estou sendo injustiçado. Haja segundo a palavra de Deus. Eu nunca precisei. A pastora está de prova. São 25, 26 anos de Japão. Já falei isso várias vezes. Eu trabalhei em 3 empregos. Eu nunca precisei sair de emprego. Ah, porque o chefe é ruim, porque o chefe está pisando no meu pé, está pegando no meu pé. Nunca. Porque se eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e onde eu tenho colocado as plantas dos meus pés, Ele tem me dado por herança, Deus tem que fazer algo. Ou eu sou crente, ou eu sou meio crente. Ou eu estou ali, eu vou ver gerar vida com as escolhas e a direção dEle, ou eu vou ver morte. Quantas vezes na nossa vida nós temos a oportunidade de escolher, e uma escolha que nós fazemos errado, você vai ver que morre alguma coisa, vai morrendo alguma coisa, mas não é no começo. Se fosse no começo, todo mundo fazia a escolha certa, como a gente leu. Há caminhos que parecem direito, mas o fim é caminho de morte. Você não precisa chegar até lá, para não ter mais volta. Você pode hoje, em Deus, se alinhar e acertar a sua vida com o que Ele fala. Então a força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe. Você está tendo aula de física hoje na igreja. Ó. Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação correspondia a uma reação. Isso é um fato. Não tem como. E isso, ele está falando de objetos de força, mas se a gente aplicar na nossa vida, toda ação de alguém vai gerar uma reação. Amém? Se você é injustiçado, você vai ficar do dói, né? De repente você vai num lugar, você chegou primeiro, aí você vê o seu pedido sendo o último, não foi entregue, existe chegando todo mundo. É uma ação, isso vai gerar uma reação. Você pode se levantar e ir embora, você pode reclamar, você pode bater, não pode, tá? Você pode bater na mesa e falar, orar, é sua escolha, mas há escolhas que levam vida e há escolhas que levam morte. Aconteceu isso com a gente, foi num café lá, pastor, vamos tomar esse café, é legal, tem um donuts gostoso aqui, vamos lá sentar, parecia um fantasma. Ninguém veio, entendeu? Eu falei, que coisa, não está tão ensogaxi assim. Ela falou, o que a gente faz? Ela falou, vamos esperar mais 2 minutinhos, ninguém vier, a gente pega, levanta e sai. Peguei, levantei e saí, não precisei xingar ninguém, não precisei ofender ninguém, eu não volto mais lá. E não aconselho mais sem alguém falar, não vai lá que talvez você fique meia hora esperando. Agora eu preciso fazer o escarcel. Não, porque eu vou botar no Face, porque eu vou fazer. Gente, não é todo mundo que vai ver. Você pode até fazer, mas há um caminho que é caminho de morte. E é um caminho que leva à vida. O que nós queremos andar. Então Jesus, como eu falei, Ele ensinou em toda a sua vida, a sua caminhada, a nós agirmos. No capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, né, Ele fala, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem problema. Você não quer? É não. Você quer? É sim. É simples assim, gente. Agora a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não pode ser morno. O próprio Jesus fala, quem dera você fosse frio, porque quando você é morno, você não aproveita nem do lado nem do outro. Né? Glória a Deus, ontem os jovens estavam ali curtindo meus stories, 2h30 da manhã, eu falei, em nome de Jesus, eles vão estar no culto cedinho, né? Glória a Deus, estão aí, firme e forte, glória a Deus. Eu estou de olho, pastoreando lá, pum, entrou uma curtida, 3 horas, falei, esse povo está acordado 3 horas, né? Olha lá, glória a Deus, aí, firme e forte. E a gente pega, e a gente escolhe. Nós temos essa oportunidade. Então Jesus falou, não tem problema nenhum você não querer. Mas o problema é você ficar em cima do muro, pagando de gatinho para cá, pagando de gatinho para cá, pagando de crentinho para cá, de não crentinho para cá, esse que é o problema. Porque a Bíblia fala que esse meio a meio morno, ele vai vomitar, porque dá náuseas nele, causa um quimotiorui nele. Antes, quem dera fosse frio,
ou fosse quente. Ele não está falando que quer que seja frio. Ele está falando meio termo não resolve. Não desfruta nem aqui nem lá. Jesus deu a direção. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ah, pastor, mas estão fazendo mal. Deixa. A gente vence o mal fazendo o bem. Não é com oração, não é com nada disso. Se vence o mal, Paulo falou, fazendo o bem. Quer vencer o mal? Faça o bem. E ele pega e fala, o evangelho é para fortes, para homens e mulheres decididos. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Não quer dizer que você vai levar o tapa. Não quer dizer que Jesus estava incitando, mas imagina a reação de alguém que de repente você está pegando no seu pé, você sabe que está sendo injustiçado, você vai lá dar um café para ele. Eu já fiz isso, gente. Isso muda as circunstâncias, isso gera vida. Ah, não, mas porque essa podia ser isso, podia ser aquilo, não sei o que, isso. E a gente pode andar nesse caminho que o final é morte, ou você pode decidir viver a cada dia. Amém? Vocês estão comigo? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, dá-lhe também a capa. Não fica de mimimi, não fica de chororô. Eu não quer. Imagina a reação do ladrão. Pastor, leva. Eu sou crente. Não quer dizer que somos bobos. Não quer dizer que devemos ser trouxas. Quer dizer que nós devemos estar firmados na verdade, ser guiados pelo Espírito, tomar decisões que geram vida. E geram vida nas outras pessoas. Jesus, ele é lindo. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Às vezes vocês não têm noção dessa passagem. Eu estava estudando, não hoje, antes. Quando Jesus estava falando acerca disso, era porque o Império Romano estava dominando naquela época. E os judeus tinham que se sujeitar a qualquer romano. Então, se um soldado romano chegasse para você e falar, olha, carrega minhas bagagens, você tinha que carregar. Era nesse sentido que Jesus estava falando. Ele pediu para você ir até lá, vai, esteja preparado para ir e voltar. Gente, você quer brincar comigo e falar, vamos lá, eu vou, estou preparado para ir e voltar, e se a gente aguentar um pouquinho mais por causa da idade, ir e voltar de novo, porque é a Bíblia. Não sei, não vai ser, isso, não quer ir, não vai. Mas se alguém pedir, a gente tem que estar preparado. Esse é o Evangelho e essa é a direção de ação que Jesus nos deu. Ou a gente pode viver a vida inteira reagindo. Pastor, meu filho não obedece. Você está dando uma ação? Você está tomando uma posição? Não. Pastor, mas a minha financeira está assim. Pastor, meu casamento está assim. Pastor, na fábrica. Você vai passar a vida inteira reagindo. Hoje é dia de nós nos levantarmos como igreja forte, amada, querida, imaculada do Senhor e nos posicionarmos para agirmos. Você pode sair daqui agindo, você pode estar aqui dentro e agir. Mas como eu falei, o problema não é somente o domingo. Domingo é fácil, né? Olha para o irmão que está do seu lado e fala quanto ele é lindo. Aí você fala, bem hoje ele sentou, mas estamos na igreja. Ai, que lindo. Levanta a mão, é fácil. O negócio começa a pegar como a gente sai ali para fora. Eu já falei, o pastor Tante falou que o diabo rouba, né? O diabo rouba, né? Ele entrega uma lupa para você lá, para esquecer, ele aperta o delete ali quando a gente sai dali. Isso acontece nas melhores famílias. O problema é depois que a gente sai daqui. É na manhã, na segunda-feira, quando a gente volta para casa com o nosso marido, com a nossa esposa. Qual vai ser a nossa atitude? Agir ou reagir? Jesus deu a direção. Haja. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Pastor, mas o negócio é sério. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pastor, você for ver lá na minha lista de oração, está lá. Senhor, abençoa, não coloca o nome para de repente não cair na mão de estranhos, meu telefone e falar, pastor, não é ninguém da igreja, mas a gente sabe que tem pessoas que não, e a gente ora e abençoa, porque é Bíblia. Eu tenho que estar com o coração preparado para não odiar. E quando eu faço esse treinamento, gente, fica fácil amar qualquer pessoa. Pode ter certeza. Né? A gente quer crescer, mas não quer malhar. Você quer crescer como cristão, quer ter maturidade? Ame os vossos inimigos. Abençoe os que perseguem, os que caluniam você. Abençoa, Senhor. Isso você está fazendo um treinamento para você amar qualquer pessoa.
Quando você fizer isso, você vai cumprir o segundo mandamento, fichinha, de boa. Mas é o que a palavra de Deus diz. Jesus deu uma ação. Ou você pode passar a vida reagindo. Ah, pastor, porque você não conhece. Eu posso não conhecer, mas existe um Deus que é justo. Você crê nisso? E que conhece. Quantas vezes eu fui injustiçado? Quantas vezes deu vontade de mandar um mero? Né? Tem gente que fala, escreve tudo que você quer mandar. Não faça isso, porque de repente você manda sem querer e já era. Eu falo para minha esposa, minha fiel companheira. Ah, Kátia, por quê? Ah, que vontade de escolher. Ela pega e fala, amor, eu sei, você vai passar 5 minutos, depois você vai estar amando, você vai ajudar, você vai fazer. Entende? Mas eu posso caminhar em cima da direção de Jesus, ou eu posso passar a vida inteira reagindo. Né? Semana que vem está marcado trovoada, no dia da nossa festa da comunidade. Aleluia. É para exercitar a nossa fé, irmãos. Não pergunte para mim se vai ser cancelado. Igual o batismo, quem lembra do batismo do ano passado? Estava chuva, parou, a gente teve uma ceia linda, teve um batismo lindo, entende? Então não pergunte para mim, porque já estava marcada essa festa, já estava no calendário de Deus, e Ele é o dono do tempo, né? Eu não sei como que vai fazer, gente, Deus vai dar um jeito, e não vai chover, né? Está marcado trovoada, garoada, entende? Eu posso agir em cima disso, ou eu posso dizer, não, irmão, é melhor cancelar a carne, para de cancelar os compras, vem, para de vender, para de divulgar, irmãos, vai que dá ruim. Não, gente, eu tenho que tomar uma ação em cima de quem? Do meu Deus. Agora sabe o que é melhor? Ele fala que Ele nos deu o Espírito da verdade, que vai guiar em quê? Em cima da verdade. Lembra que eu falei no começo? O Espírito guia para lá, a gente anda, o Espírito parou, a gente para. Você quer ser feliz e ter paz na sua vida? Sujeite-se ao Espírito Santo de Deus, seja guiado por Ele, porque é o Espírito da verdade. Amém? E Jesus conclui assim, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Às vezes a gente fala, eu sou filho de Deus. Nominalmente a partir do momento que você crê em Jesus, mas se portar, ter direito à herança, ter os benefícios, ser guardado, protegido, tem um modo operando de agir. Não é do meu jeito, eu faço o que eu quero, não. Você não é a Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não. Era até antes de Cristo entrar na sua vida. Depois que o Alfa entrou na sua vida, tem que haver uma mudança. Amém? Nós carregamos o nome dEle, porque faz que o seu sol, Jesus é lindo, né? Meu sol, que vai dar no dia 25, o sol dele, que é dele, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Apesar de ter um monte de justo aqui nesse dia, não vai ter chuva, tá? Então, quando nós entendemos isso, Jesus nos deu uma direção. Nós precisamos entender que a direção que Ele dá leva à vida, e a direção que Ele não dá, que é oposta à vontade dEle, leva à morte. Amém? Até aqui estamos bem? Então tem caminhos que são de vida e de morte. Primeira epístola de João, João fala assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há treva nenhuma nele. Por isso que aquele negócio de yin e yang não procede, porque aquilo é um pouquinho de bem no mal e um pouquinho de mal no bem. Deus é luz, não há maldade em Deus. Deus, Ele é pleno, Deus, Ele é absoluto, Deus, Ele é soberano. Amém? Ele é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não pecamos e não praticamos a verdade. Sabe o que é andar em trevas? É tudo que a gente faz escondido. Se o teu telefone tem senha para o seu marido não pegar, tem que ver o porquê. Se tudo que você faz está escondido, isso é trevas. Não tem problema nenhum, isso é escolha sua, como eu falei. Você escolhe. Só que no reino de trevas não há justiça. No reino de trevas não há perdão. No reino de trevas não há salvação. No reino de trevas não há amor. Porque quem reina não é Deus. Agora, quando nós trazemos, por mais falho que seja, por mais errado que seja, nós trazemos para a luz, nós estamos diante de um Deus que é bom, que é justo, que é bondoso,
que é generoso, que é amado. Então, quando nós entendemos isso, ele continua falando aqui, se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem? Uns com os outros. Com todo mundo. Com todo mundo. Você não tem com quem... não gosto porque eu não vou com a cara dela. Não gosto porque eu acho que ele falou mal de mim. Você não tem dessa. Porque você está na luz, como ele está na luz. E quando andamos na luz, não andamos em trevas e temos comunhão uns com os outros. Amém? É a palavra. Você pensou, por que hoje eu não tirei o kill, né? É porque Jesus te ama e te trouxe aqui. Para que você haja. E ele continua. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já viu pessoa que pede perdão, mas quando você vai ver, ela está pedindo perdão, você fala, é outra coisa? Não, é a mesma coisa. Por quê? Porque o sangue de Cristo não consegue purificar. Gente, a pastora sabe, eu não sou infalível, eu sou falho. Eu errei, pedi perdão para Deus, ela fala, mas o Lucas está de boa. Eu olho para Davi foi, errou, pediu perdão, pronto, está tudo novo, zerado. Eu vou caminhar para frente. Eu não vou ficar lamuriando, ai Deus. Eu não vou fazer, eu tenho que olhar Paulo. Paulo caiu do cavalo, se converteu, foi batizado, começou a seguir o Senhor, bola para frente. Ai, você viu o que eu fiz, irmão? Ai, você viu? Tadinho, pastor. Não, mas você é uma bênção, pastor. Tadinho de você, a gente quer ter o nosso ego afagado, para com isso. Bola para frente, continua andando, continua caminhando. Por isso, nós temos o pecado purificado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembra de João 15? Se eu estiver em vós, se você estiver em mim, a minha palavra em vós, pedir qualquer coisa. Porque tem gente que a coisa não acontece, porque tem gente que você fala, por que a vida não vai para frente? Porque tem princípios bíblicos que não estão sendo cumpridos. Ela passa a vida inteira dela reagindo. O pastor cumprimentou, pastor, vem almoçar na minha casa. O pastor não cumprimentou, esse pastor é mal. Entrou lá, tá calor, viu? Vai lá, pede, irmão, não dá para aumentar. Haja, toma uma atitude. O chefe foi pisando no meu calo. Eu vou sair dessa fábrica. Gente, nós não fomos mais, já passou. Peregrina-se no deserto. No deserto você tem que montar a tenda, tira a tenda. Imagina o trabalho que é. Você entrou na terra prometida, você enfinca estacas, você cria raízes, para que possa gerar fruto. Até quando a gente vai ficar querendo peregrinar? Para lá, para cá, a gente precisa criar raízes. Eu falei isso para o Goto uma vez, ele era japonês, falava português, tocava instrumento, vivia peregrinando. Eu falei, Goto, você tem que escolher um lugar para você criar raízes e dar fruto. Está aí. A gente não é um vasinho, igual o vasinho que eu tenho lá, não. Nossa, um dia eu coloco aqui para tomar mais sol, outro dia eu coloco ali, ou você pode ser aquele vasinho lindo ali, aquele vasinho é mais rodado, que ele já participou de retiro de pastores, retiro de mulheres, pão da vida, ele participa, está lá, mas não gera fruto, não tem vida. Você é muito mais que aquele vasinho, amém? Nós temos uns sentimentos, nós temos emoções, nós temos escolhas, e Deus nos ensina a escolhermos o certo. Paulo vai falar aos Gálatas, no capítulo 5, digo, porém, andai em espírito. Mas como é que eu ando em espírito? Eu tenho que sair, separar? Não. Andar sendo guiado pelo Espírito, semear pelo Espírito. Porque quando nós andamos em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne, os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Você precisa entender isso é um fato. A carne vai cumprir contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. É gostoso a gente estar no culto, falar em língua estranha, xalamanaba, xeremanai. Quer viver no espírito?
ande também no Espírito. Como você anda no Espírito? Sendo guiado pelo Espírito da verdade, a qual Deus nos deu quando nós recebemos Jesus. É aquela doce voz que fala assim: não faz isso, pede perdão, ajuda, não faz isso, não faz isso. Não, mas você não sabe, coitadinho dele, eu quero emprestar, eu vou emprestar. Aí vai, perde a amizade, perde dinheiro, e o Espírito Santo tinha avisado, caminho de morte. Aí vai ter que o quê? Reagir. Aí vai ter que o quê? Bloquear. Vai ter que o quê? Desfazer a amizade. Reação. Nós somos chamados para agirmos. Amém? Deus nos deu uma promessa, que é o Espírito Santo, que vai nos guiar na verdade, o Espírito da verdade. Só que esse Espírito tem fruto. Eu amo a Deus, eu sou de Deus, ok. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus em você, é o Espírito que dá fruto, que manifesta através das nossas vidas. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito não é meu, não é seu, é do Espírito que habita em nós. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se nós conseguimos manifestar é porque tem o outro lá, que muitas das vezes não se manifesta por causa da nossa justiça. Porque se nós temos e manifestamos, é porque nós temos um todo. E o pessoal exemplifica e ilustra o fruto do Espírito como uma mexerica, uma laranja. É uma laranja só, mas tem vários gomos. É o fruto do Espírito. Então, se tem um gomo ali, você tirou um gomo e deu para alguém, tem mais gomo ali. Tem mais gomo lá dentro, a gente só tem que manifestar. E isso é manifesto quando nós matamos a nossa carne, quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós andamos no Espírito, quando nós semeamos no Espírito. O fruto vai manifestar. Efésios, Paulo vai falar: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai-mos como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Agora eu pergunto: toda bondade de quem? Justiça de quem? Verdade de quem? Minha? Não, de Deus. Pastor, eu não sei, talvez você conheça, ou talvez seja um amigo seu, né? Por isso que ele é nervosinho, por isso que não acontece nada na vida dele. Por quê? Porque não é direcionado pelo Espírito, não anda no Espírito, não tem como fruto do Espírito manifestar, porque anda na justiça própria. Nós não fomos chamados para sermos assim, amém? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Em Gálatas, Paulo continua falando: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? As nossas ações refletem onde elas estão sendo semeadas. Não é somente andar, não é somente ser guiado, mas é todas as minhas ações são uma colheita. E Paulo fala, um versículo antes, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso é uma lei. Você pode escolher o que você vai plantar hoje, mas você não vai escolher o que você vai, você não pode escolher o que você vai colher depois. Não tem como. É uma reação à nossa ação. A minha colheita é uma reação à minha ação. E ele continua: porque todos, Paulo em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem muita diferença entre ser filho de Deus e ser o filho de Deus. Quando eu sou o filho de Deus, eu ajo. Senhor, mas você não está. Jesus agia. Mas Jesus agia. E melhor, Ele deixou esse caminho para a gente. Quando eu ajo, a situação ao redor vai reagir. Quando a situação ao redor age primeiro, eu vou reagir. Você quem escolhe. Jesus deu a direção. Nós devemos tomar posição para nós agirmos ou reagirmos. Quando nós reagimos, vai ser o mimimi. Mas quando nós agimos, é porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito da verdade. E isso gera vida. Amém?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Para a gente estar encerrando, eu queria que você acompanhasse comigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Tem um erro de tradução nessa passagem. Algumas Bíblias, algumas versões faltam um pedaço. Eu vou estar lendo o que é mais comum em todos. Romanos 8:1. Amém? Vocês estão aí? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Termina assim a sua Bíblia ou tem mais? Tem mais. Quem tem mais aí no capítulo 1? Amém. O resto das Bíblias estão com outra versão que come um pedaço que é muito importante. Agora eu vou estar lendo a versão, o original, tá? Fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Faz completamente a diferença. Não é uma condenação, posso fazer, posso pecar, posso andar na minha justiça. Pode, se você quiser ir para um outro destino. Mas se você quer ir para um destino onde é vida, e que você quer realizar vida, não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque segundo a carne gera morte, segundo o Espírito gera o quê? Vida e paz. Amém? Vamos continuar lá no capítulo 5, verso 5. Porque os que são segundo a carne, pode ser o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne. É Paulo profetizando sobre as nossas vidas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Amém? Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Nós podemos agir e ser guiados pelo Espírito Santo, ou nós podemos agir e ser guiados pela carne. Mas só que, como eu falei, a gente não vai ver o resultado logo em seguida. A gente vai ver o resultado talvez só lá no fim. Porque há caminhos que parecem direito, mas o seu final é de morte. Então, se a palavra de Deus nos ensina como sermos guiados pelo Espírito e gerar vida, hoje, a cada dia, nós podemos tomar uma posição e falar: eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Por isso que você vê muitas pessoas: por que eles são imbatíveis, são inabaláveis? Por quê? Porque eles colocam a vida diante de Deus. Mas por que aquela pessoa está na igreja e nada acontece e não muda? Porque são guiados pela carne. E a justiça de Deus não se baseia na lei, mas na fé em Cristo. Paulo fala aos Filipenses. Então, quando eu entendo isso, eu vou saber que a minha justiça não é andar no Espírito, mas é andar na carne. E quando eu me sujeito ao Espírito, eu estou andando na justiça de Deus e eu estou sendo guiado pelo Espírito. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Como eu falei, em Deus nós temos oportunidades
Tinha áreas na minha vida que já estavam mortas, tinha áreas na minha vida que eu nem sabia que existia, mas em Deus, caminhando com Deus, sendo guiado por Deus, tudo isso foi sendo alinhado. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Aonde precisa ser caminhado, ser gerado vida na sua vida. É no seu casamento, é nas suas finanças, é na sua vida de relacionamentos, é na sua vida ministerial, é no seu olhar, porque toda ação vai gerar uma reação. E mais uma vez, nós não fomos chamados para vivermos todo dia reagindo, nós somos chamados para agir. Comece a agir, você vai ver a diferença. Comece a agir, você vai ver a situação mudando, porque foi essa a direção que o nosso Jesus deu. Comece a agir, mas para isso precisamos matar a nossa carne. Para isso precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade do Espírito Santo de Deus. Só que, como eu falei, isso gera vida. Agora, o mais sugoi de tudo é que quando você escolhe um caminho de vida, não é só no final que você vai ver a vida. Você começa a ver a partir do momento que você faz essa escolha. Você começa a ver as situações mudando, você começa a ver a transformação, porque isso é vida. Eu não tenho habilidade com plantas. Eu não sei, às vezes a gente compra uma, vai lá, morre, a gente vai e troca. Teve uma que estava durando tão bem, suculenta, acho que essas são as mais difíceis, você não sabe, você tem que acertar a água. Estava tão bonitinha, aí de um dia para o outro começou a secar a ponta, aqui a ponta estava boa e aqui perto da raiz começou a secar. Falei, uau, que triste. Eu errei em algum processo, mas eu só fui ver no final quando não tem mais volta. É tão triste quando não tem mais volta, mas hoje nós temos a oportunidade de alinharmos a nossa vida em Deus. Hoje nós temos a oportunidade de colocar: Deus, eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Deus, eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família, o meu casamento tenham vida. Me ensina a ser guiado pelo Teu Espírito. Me ensina a andar no Teu Espírito. Me ensina a semear no Espírito. Me ensina a gerar o fruto do Teu Espírito. E a gente vai ver as circunstâncias mudar. Mas para isso, nós precisamos calar a nossa carne. Para isso precisamos matar o nosso eu, a nossa vontade. Para isso precisamos colocar a nossa justiça debaixo da justiça dele. E isso é só para quem tem coragem. Isso é para quem quer uma mudança de vida. Isso é para quem não quer se conformar mais. E Deus te dá essa oportunidade hoje. Eu queria orar por você. Você que quer alinhar a sua vida, que você quer continuar caminhando. Por quê? Porque quanto mais alinhado com Deus, mais santificado eu estou, mais alinhado com o Senhor eu estou. O que acontece? É essa igreja que Jesus vai vir buscar. É essa igreja que é limpa, que é imaculada, que é santa. É essa igreja que Jesus quer vir buscar. E eu te convido, vem à frente para que a gente ore por você. Você que deseja em Deus, fala: Deus, eu quero alinhar minha vida. Me ajuda, Senhor. É difícil às vezes, porque confronta a minha carne. É tão difícil querer abrir mão da razão. Sim, mas quando nós abrimos mão da razão em prol de Deus, isso gera vida. Você pode sair daqui exalando a vida de Deus através da sua vida. Você pode hoje, diante de Deus, colocar tudo aquilo que está em trevas, para que você possa começar a andar na luz. E Deus vai te abençoar. Eu convido os líderes para estarem orando. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, eu alinho. Deus, eu coloco hoje as minhas vontades, a minha justiça, a minha razão no Teu altar, para que eu construa algo novo, Senhor, para que eu construa segundo a Tua vontade, para que eu construa segundo o Teu querer, para que eu construa em cima da Tua palavra, Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Os líderes vão estar orando, o louvor vai estar tocando. Coloque a sua vida diante do Senhor. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, Pai. E peço a Tua bênção. Eu peço, Senhor. Aleluia, Senhor. Tome uma atitude hoje. Tome uma ação hoje, porque é a sua vida, é a sua família, é o seu casamento, são os seus filhos, é a sua vida financeira. Tome uma posição hoje. Mate toda a carne que gera morte, mate toda a justiça que gera morte, mata toda a razão que gera morte. Escolha a vida de Deus, a vida que traz paz, a vida que traz alegria, a vida que é justa, a bondade de Deus, o favor de Deus, a vida que é em Cristo.
Oh, Choremarabaxaia, Senhor. Oh, Lemachorebarabaxaia, Senhor. Oh, Oramachorebarabaxaia. Deixa hoje toda justiça própria, deixa hoje toda vida sendo guiada pela carne, porque isso gera morte nos relacionamentos, isso gera morte no nosso relacionamento com Deus, isso gera morte na nossa descendência. Escolha a vida, escolha a bênção, escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Escolha ser abençoado, escolha se posicionar hoje, escolha matar o desejo da nossa carne hoje, escolha deixar toda a justiça que gera morte hoje e busca a justiça que vem do alto, busca a justiça que vem do alto, porque ela gera vida, ela transforma, ela abençoa, ela cura, ela restaura. Oh, Choremarabaxore, Carandaramaxaia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai. Construa a sua vida em cima do Senhor, em cima da vontade dEle, em cima da palavra dEle, em cima da justiça dEle. Deixa Ele ser o alicerce, deixa Ele ser a base. Aí você não será abalado. Você que está aqui à frente, ainda não recebeu oração, olha um pouquinho para mim. Eu creio que você veio aqui porque você entendeu essa palavra. E você tem percebido, isso não é assim quando nós fazemos uma escolha errada, desestabiliza a nossa casa, gera conflito com os nossos filhos. E é isso que Deus não quer. Por isso vamos pegar tudo aquilo que gera morte, como nós ouvimos hoje, todas as nossas vontades, todas as nossas escolhas e colocar nas mãos do Senhor, amém? Onde você está, vamos orar, falar: Deus, eu coloco a minha justiça, a minha vontade, a minha razão no teu altar, porque isso gera morte, isso mata os meus relacionamentos, isso mata os meus sonhos, a minha esperança, porque hoje eu decido construir a minha vida em cima da tua palavra, em cima da tua justiça, em cima da tua verdade, porque isso vai gerar vida na minha casa, na minha descendência. Me ensina a ser guiado pelo teu Santo Espírito, me ensina a semear no Espírito, para que a minha vida gere os frutos do teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém.
declarar? Seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos celebrar de uma maneira a qual nós nunca celebramos no dia 31 de dezembro. Amém? Para que você possa participar da ceia, é necessário que antes você tenha sido batizado numa igreja evangélica, né? Se esse ainda não é o seu caso, você não é menos especial por isso. Daqui um mês e meio teremos o nosso batismo, tá? Então você que deseja, tem interesse em se batizar, passe o seu nome para o presbítero Anderson. Tá? A gente vai ter o estudo de batismo depois eu vejo a data, se não me engano, em junho, tá? No último final de semana de junho, para que a gente possa estar passando para você, tá? Nós podemos fazer batismo em qualquer época do ano, tá? Mas aqui as pessoas às vezes falam, eu queria batizar tanto no lugar natural, aí não tem como fazer isso no inverno. Então a gente espera o verão, né? As estações são bem definidas no Japão, tá? Então em fevereiro, né? Vai ser dia de festa. Fevereiro não, calma. É que eu falei inverno, calma, minha cabeça. Em agosto, tá? Vai ser um dia de festa. A gente vai ter um culto geral. Depois aqui nós vamos celebrar todo mundo, né? Então traga suas cacarecas para depois ir para a praia, fazer coisa, levar a boia, vai ser um dia gostoso, tá? Então nós vamos fazer no domingo para que todo mundo possa participar e depois de um culto, amém? Então eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Dá vontade de dar um cascudo em você. Isso é amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. E por isso, pensando em família, né? Quando a gente fala que nós estamos na casa do Senhor e cantamos, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu estou preparando um lugar, um cantinho do amor ali, bem gostoso, né? Para que você possa se sentir muito bem na sala pastoral, quando você for convidado a estar lá. Né? Para que você fala, não há outro lugar melhor, porque será um lugar de restauração, de amor, de renovo, né? Então, é para não ter medo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que
dorme, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Vou estar orando, Senhor, te agradecemos, te louvamos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo esse grande preço que foi pago ali na cruz, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar orando por esse suco de uva, Senhor, e por esse pão representando, Senhor, o seu corpo, o teu sangue, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ao gerirmos esses alimentos, Pai, possamos estar lembrando de Ti, em nome de Jesus, Pai, tudo que o Senhor pagou ali, naquela cruz do Calvário, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, que haja uma lembrança genuína, Senhor, meu Pai, daquilo que foi passado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, toque nossos corações, Senhor, que haja um renovo nesse momento, Senhor, em Ti, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, meu Pai, te entregando em ação e a graças, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e confiamos em Ti, em nome santo de Jesus, meu Pai, amém. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via mim. O meu Jesus pensava em mim, pensava em você. O hino cantou depois de cear, e era o novo que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir
alguém sem pegar? Todos pegaram? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Podemos comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Podemos beber. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tão grande salvação, Senhor Deus. Te damos graças pelo teu amor eterno, por nos amar, Senhor Deus, ainda sendo pecadores. O Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, porque em ti somos, Senhor Deus, mais do que vencedores, Senhor Deus. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Jesus, porque não merecemos, mas o Senhor morreu por nós, o Senhor pagou um alto preço por nós. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado pela luz que o Senhor nos deu, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Somos gratos a ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, nós te agradecemos em teu nome. Amém. Bem, você pode se sentar, a gente vai estar passando os avisos. Depois? Ok. Quando somos guiados pelo Espírito, muitas das vezes as pessoas não vão nos entender, porque a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Mas quando nós somos guiados, nós não precisamos ser compreendidos pelas pessoas ao redor, mas a palavra de Deus nos protege. Então não tem nada melhor. Seja sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos estar recebendo algumas pessoas queridas como membro, né? Tem a família do Marcos e da Elaine. Os filhos estão lá em cima? Se alguém puder chamar os meninos, tá? Pode vir aqui à frente, né? E tem o Felipe e a Pamela, né? Os pais falaram: pastor, você pode lembrar? Eles conhecem a igreja, você explica, passa o que a gente acredita e tal, né? Eles acompanham, acho que acompanharam algumas vezes, conhecem a igreja já pela internet, pela vida dos pais, né? Eu falei: amém. Você falou para eles que a gente vai enviar eles já para abrir uma igreja já lá em... Pode? Pode subir aqui, gente, pode vir. Pode vir. Os pais, os irmãos. A Leila também está quase pedindo para mim. Essa é a família de Cristo. A idade é diferente, mas a pastora está falando, parece todo mundo gêmeos, né? Felipe, Isaac, Samuel. Ele veio e deu uma disfarçadinha, né? Os meninos estão vindo do culto.
Sul, né? Tem morado ali em Caria e tem tido um tempo, e graças a Deus eu vejo, né, eles se enturmando, né, principalmente os meninos, os filhos, né, os pais, e eles vieram do Brasil essa semana, filhos do Cris e da Márcia, tá? Então o nosso desejo é que eles possam estar se encaixando no corpo, né, e juntos desenvolvendo o chamado, o sonho e a vontade de Deus tem para cada um de vocês, amém? Eu gostaria de estar convidando vocês a colocar de pé, estendendo suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do Marcos, pela vida da Elaine, pela vida de cada um dos seus filhos, papai, e nós te agradecemos, Senhor, por essa decisão e escolha, e pedimos que como corpo, papai, como família, Senhor, o Senhor nos ajude, papai, a instruí-los em toda a verdade, Senhor, para que eles possam desfrutar e viver os teus sonhos e as tuas promessas, papai, que eles possam a cada dia serem direcionados pelo teu Santo Espírito, Senhor, e juntos, papai, viverem tudo aquilo que o Senhor tem disposto, tem proporcionado, papai, em relação a sonhos, em relação a promessas, em relação ao chamado, Deus, que o Senhor continue a fazer florescer os dons, os talentos que já há sobre eles, e cada vez mais eles possam, Senhor, integrar, Senhor, a parte do corpo de Cristo, Senhor, chamado Missão Apoio, papai, em nome de Jesus nós os recebemos como membros, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre cada um deles, papai, pedimos, Senhor, o teu querer, a tua vontade sendo, Pai, feita na vida de cada um deles, papai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, em nome de Jesus nós também recebemos o Felipe e a Pâmela, papai, Deus, filhos dos nossos queridos irmãos, papai, do Cris, Pai, da Márcia, Senhor, Pai, quantas dificuldades tiveram para vir, Senhor, mas eles estão aqui, Senhor, e nós sabemos que até aqui o Senhor tem ajudado, Senhor, nós não compreendemos o todo, mas até aqui nós caminhamos porque nós amamos o Senhor, papai, e eles estão aqui, Senhor, por causa desse amor. Nós não sabemos o que o Senhor irá fazer através da vida deles, mas estão aqui se dispondo, Senhor, a fazer a tua vontade, te servir, te amar, papai, e pedimos que o Senhor os abençoe, Senhor, que seja um novo tempo na vida deles, no casamento deles, papai, na vida deles como teus filhos, papai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos toda sorte de bênção sobre eles, que em tudo eles possam ver o seu amor e o seu cuidado, papai, e nós, como família Missão Apoio, papai, nós o recebemos como membro, Senhor, dessa igreja, papai, e pedimos, papai, o teu sustentar e o teu fortalecer, papai, em nome de Jesus, nós te louvamos, papai, e te agradecemos, Senhor, pela família do Felipe, da Pâmela, Senhor, pela família do Marcos, da Elaine, papai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, amém e amém, sejam bem-vindos, tá? Que Deus os abençoe, conte conosco, amém, tira foto.